todos. Em primeiro lugar, quero agradecer e cumprimentar respeitosamente todos os jurados, mestres e amigos aqui presentes. Agradecer a presença do meu pai também, que é xará do nosso coordenador, chamo Juliano também, só faltou ser do direito, né? Meu nome é José Henrique, eu sou estudante do 4º período do curso de bacharelado em Direito, aqui da instituição de ensino FESUL, e hoje é uma honra ter a oportunidade de expor uma tese de extrema pertinência para o cenário jurídico, mas especialmente para o cenário jurídico brasileiro, e de um entendimento imprescindível para todos nós aqui, presentes ou futuros operadores dele. Só que para introduzir essa tese, é fundamental remontarmos ao contexto histórico em que ela se baseia, que é o período pré-colonial brasileiro. Período esse que, na visão do povo português, antes mesmo do Brasil ser fundado como uma colônia, ainda era um território em que tais exploradores lusitanos extraíram o máximo de recursos e patrimônios naturais da terra que encontraram, que conheceram, sem a permissão dos nativos. E fixado tal contexto histórico, em 2022, a Universidade Federal de Juiz de Fora, liderada pelo professor e doutor Marcos Feres, realizou uma pesquisa sobre uma rã, cujo nome científico é Philomedusa bicolor, mais conhecida como a rã cambô, que é uma espécie de rã nativa da floresta amazônica brasileira. E vocês devem estar pensando, por que esse maluco está falando do rã no discurso jurídico, né? Errou o curso. Mas não, eu estou falando disso porque essa rã produz uma toxina, que quando adicionada a um incremento específico, em um procedimento laboratorial específico, pode resultar em medicamentos analgésicos, um tipo de medicamento muito valorado pela indústria farmacêutica. E algo muito interessante sobre esse procedimento que eu citei, é que ele não precisa matar a rã para coletar a toxina. Ele pode coletar sem necessitar da morte dela. E aí a gente se pergunta, por quem foi o gênio que inventou tal procedimento medicinal? E a resposta é que foi uma tribo chamada Yawanawá, uma tribo originária indígena, que fica em sua maioria no estado do Acre, do Brasil. E nesse sentido, essa pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora identificou 11 patentes registradas no Sistema Internacional de Patentes, envolvendo medicamentos que são resultantes de um procedimento muito específico e idêntico ao da tribo Yawanawá. E vamos lá, a rã é nativa do Brasil, o procedimento também. Quantas dessas 11 patentes foram registradas pelo Estado brasileiro? Nenhuma. Todas, segundo o professor Dr. Marcos Feres, foram registradas pelos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, França, Rússia e Japão. E com isso, indignada, a doutora e pesquisadora Altair Marinho, em sua tese de mestrado pela Universidade Federal do Acre, chegou a uma conclusão pela pesquisa que ela fez no caso da rã cambô, que foi no estado do Acre, e chegou à conclusão de que o fato de que tais laboratórios internacionais utilizaram de um procedimento tão específico e idêntico ao da tribo Yawanawá é um forte indício do que chamamos de apropriação de conhecimentos tradicionais. Que, para trazer a definição desse evento internacional, eu trago as palavras da saudosa e já falecida promotora de justiça e ambientalista Juliana Santilli, que definiu tal evento de direito internacional como um momento em que uma instituição internacional pesquisa, aprende e usa de um conhecimento que foi inventado por um povo originário para produzir um produto original e ainda patenteá-lo. E nesse sentido, esse caso da rã cambô está longe de ser isolado, está longe de ser um tema que eu peguei e transformei em assunto, já que em 2024 o Instituto Nacional da Mata Atlântica trouxe o esmagador, assustador e preocupante número de 92% de todas as patentes envolvendo patrimônio natural brasileiro sendo registradas fora do Brasil, 92%. E o que isso implica na economia brasileira é em que, no momento em que o Brasil precisar importar vários desses medicamentos, ele vai precisar investir bilhões em uma invenção que foi inventada aqui. E é por isso que é estranho. Senhoras e senhores, se lembram que eu acabei de contar uma narrativa muito parecida com essa, só que aconteceu em 1500 com o pré-colonialismo. Em que momento que o ordenamento jurídico brasileiro permitiu uma releitura, uma versão contemporânea do Pedro Álvares Cabral se apropriando de patrimônios naturais brasileiros sem a permissão dos nativos. E é por isso que eu chamei a presente tese de o efeito Cabral de gravata
entre o uso indevido do sistema internacional de patentes e a apropriação de conhecimentos tradicionais. Mas para adentrarmos nessa tese, é fundamental definirmos os dois pilares dela. O primeiro é a definição de patente, que pode ser encontrada ainda na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 42, que define a patente como o título que entrega a exclusividade comercial para o titular da coisa patenteada. E isso infere no nosso caso, porque se um laboratório brasileiro decidir desenvolver e comercializar um desses medicamentos, ele está proibido, já que um laboratório estadunidense tem o direito de proibir terceiros de usar uma invenção patenteada. E nesse sentido temos o segundo pilar, que é a definição dos conhecimentos tradicionais associados. E aí, para essa definição, eu continuo nas palavras da doutora Juliana Santilli, que definiu tais conhecimentos tradicionais associados como um conjunto de técnicas desenvolvidas empiricamente e transgeracionalmente por povos originários. Isso quer dizer que ele é desenvolvido por experimentação e ele é trazido por gerações de maneira oral, por oralidade. E o resultado disso é que tais conhecimentos muitas vezes não são formalizados e nem patenteados. E é aí que entramos no núcleo da tese. É nesse momento em que os laboratórios internacionais se aproveitam, já que em 1994 foi feito um acordo chamado TRIPS, que acordou que para uma invenção ser patenteada, ela tem que ter o fator novidade. E como nós conversamos agora, um conhecimento tradicional está longe de atender a ser requisito, já que é um conhecimento secular. Ele vem de várias tradições por oralidade. Mas o medicamento, sim, ele pode ser tratado como novidade. É como se o Juliano Pena tivesse um mapa do tesouro, eu falasse, Juliano, me dá o mapa do tesouro, uso o mapa, acho o tesouro e falo, Juliano, fica com o mapa, que eu fico com o tesouro e faço a patente dele. Então observem vocês que eu não patenteei o mapa, mas sim o resultado que eu obtive com ele. E é por isso que no início do discurso eu disse que esse é um tema de extrema pertinência para o cenário jurídico, especialmente brasileiro, pois se trata de, mais uma vez, do patrimônio natural e científico do nosso país sendo levado por debaixo do nosso nariz, e dessa vez não é nem de caravela, é em nome do avanço científico. E há, no direito comparado, uma referência para esse problema jurídico, que nesse caso é a Índia, que em 1997 identificou patentes realizadas pelos Estados Unidos de agrotóxicos que foram feitos a partir de procedimentos nativos indianos e que utilizavam do óleo de uma árvore nativa da Índia, chamada árvore de Neem. E o que o Estado indiano fez diante disso foi processar o laboratório estadunidense, ganharam o processo em 2 anos e não pararam por aí. Eles ainda criaram uma biblioteca de conhecimentos tradicionais indianos. É de uma postura como essa que um país que detém uma riqueza natural e científica do tamanho do Brasil precisa ter para proteger o nosso patrimônio. Caso contrário, o efeito Cabral de gravata vai continuar se reinventando. Diante do exposto, senhoras e senhores, para concluir, se apropriar de conhecimentos tradicionais sem a permissão dos nativos no século XXI não é avanço científico, é o efeito Cabral de gravata. Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos.